O texto em apreço nos diz a respeito de Isaque. Isaque, que era o filho da promessa, Isaque, o filho de Abraão. Abraão era aquele moço que Deus chamou no capítulo 12, quando o Senhor aparece para Abraão, até então Abrão. Posteriormente Deus muda o nome para Abraão. Deus faz isto. Abraão significa pai das alturas, mas na frente Deus muda o nome para Abraão, que significa pai de multidão, pai de nações. Nessa introdução eu quero dizer para você que o Deus de Abraão, o Deus da igreja, o nosso Deus, é o Deus que muda o nome do homem. Aquele homem que outrora estava perdido no lamaçal do pecado, aquele homem que era chamado de todo tipo de nomes baixos e estranhos, mas Jesus salva, dá um banho no seu sangue, enche ele do teu Espírito Santo e traz para esta casa. Aquele nome que era feio, aquele nome horrível, quando chega nesta casa, agora é chamado de servo de Deus, crente, cheio do Espírito Santo. E alguns Deus chama daí de baixo e coloca para sentar em cima e passa a chamar de pastor fulano de tal, pregador da minha palavra. Deus é especialista em mudar nomes. Se você está aqui nesta noite e precisa de uma mudança, eu quero dizer para você que Deus está aqui para mudar a sua trajetória, o seu rumo de vida, porque Ele tem algo de especial na sua vida. Deus chamou Abrão até então e disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, para uma terra que eu te mostrarei. Deus tirou então, portanto, Abraão, a sua esposa Sarai e o seu sobrinho Ló, lá da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, para a terra de Canaã. Um homem chamado por Deus, um homem que Deus botou os olhos nele e diz: eu tenho um projeto na sua vida. Antes do projeto de Deus, Abrão e o seu pai Tera ou Terá, eles eram idólatras, eram amantes de outros deuses, mas Deus olhou para Abraão e disse: eu tenho um projeto contigo. Assim como Ele olhou para a sua vida, outrora você também não era um servo de Deus, a senhora não era uma serva de Deus, mas Deus passou por lá, na sua casa, na sua chácara, na sua fazenda, no seu casebre, e diz: vem para cá, eu tenho contigo uma grande obra. Deus chamou Abraão, e a Bíblia diz que logo em frente, em seguida, quando ele está já em Canaã, veio uma crise, uma fome terrível na terra se alastrava, e Abraão não pensou duas vezes. Ele pega a sua esposa, seu sobrinho, e desce para o Egito. Lá no Egito, ele sobreviveu por um tempo, mas ele passou um grande perigo, porque quase perdeu a sua companheira, a sua esposa. Eu não quero me deter aqui sobre este episódio na vida de Abraão, mas ele volta porque Deus permite para Canaã, e ele sobrevive ali muitos anos, e quando ele já estava com 100 anos, Deus dá para ele Isaque, que é este moço que eu quero discorrer nesta noite da leitura. Abraão já tinha morrido, Sara já tinha morrido, Isaque agora está casado, já tem filhos. E se você prestou atenção na leitura, diz que havia fome na terra, além da primeira que foi nos dias do pai de Isaque. Abraão desceu para o Egito, ele conseguiu sobreviver, só que passou muito perigo. Eu estou repetindo, Isaque, por certo, como um bom filho, já havia conversado com seu pai, a experiência de vida do seu pai ele já havia passado para Isaque. Isaque já está agora um moço maduro, um moço idôneo, de família. E quando a crise aflora na sua terra, e quando chega a crise,
ele também não pensou duas vezes. Ele pega a sua família e ele vai rumo para o Egito. Por que Egito? Porque o Egito era uma potência mundialmente falando, financeiramente. E ele pensou consigo mesmo: se eu ficar aqui nesta terra, eu vou perecer, eu e a minha casa. Então vamos descer para o Egito. No Egito nós vamos nos refugiar. Lá no Egito a gente vai conseguir sobreviver. Vamos para o Egito. Mas a Bíblia diz que na estrada, na rota, no caminho que Isaac estava indo para o Egito, Deus aparece para Isaac e lhe diz: não desças para o Egito, habita na terra que eu te disser. Por que não para o Egito? Porque o Egito é uma potência mundial, mas o Egito fala de perigos iminentes, o Egito fala de pecado alastrante, grandioso. O Egito não é um lugar preparado para quem é servo de Deus. Hoje o Egito fala deste mundo de promiscuidade, de pecado, de lascívia, de prostituição, de drogas, de cachaça e de tudo que não presta. Deus disse: não desças para o Egito, eu vou preparar um lugar para você, habita na terra que eu te disser. E a Bíblia diz que Isaac, ele ouviu a voz de Deus, e ele obedeceu à voz de Deus, parou ali e fez a sua casa, fez a sua tenda em Gerar. Ouviu a voz de Deus, obedeceu à voz de Deus e falou: minha esposa, meus filhos, vamos ter que ficar aqui, porque Deus falou que não é para a gente descer. E se descer dá problema, vamos fazer a nossa morada provisória aqui em Gerar. E o texto nos diz, se você prestou atenção na leitura, diz que Isaac, ele pegou uma semente que ele tinha, não sei se de trigo, de cevada, mas ele tinha, quem sabe, no seu alforje, no seu embornal, em algum recipiente, ele tinha ali algumas sementes, e diz que naquele mesmo ano, naquela mesma região, ele começou a plantar a sua lavoura. Era época de crise, era época de escassez, era época de dificuldade, mas ele ouviu a voz de Deus e acreditou que Deus ia cuidar dele, e começou a plantar semente, e planta semente aqui, e planta aqui, e planta colar, e foi plantando. Diz que colheu o cêntuplo. Uma lavoura hoje que dá 100%, é uma lavoura excelente, é uma terra boa, sim ou não? Quem entende lavoura, é uma terra de primeira. E ele foi plantando aquela semente, e foi colhendo ao ponto que Deus enriqueceu Isaac, e ele ficou rico, ele ficou controlado, ele ficou abastecido, a sua despensa, as suas finanças, não morreu de fome. Eu pedi para você, eu disse para vocês, para a igreja, que eu iria repetir o versículo 12, e eu repeti duas frases, por 2 vezes cada um, e você vai lembrar. E diz assim: naquele mesmo ano, naquele mesmo lugar, Deus abençoou o servo dele. Eu venho nesta noite como mensageiro de Deus, atendendo aqui um convite do meu amigo pastor desta igreja, mas eu venho aqui também como profeta para dizer para você, que quem sabe você está enfrentando uma crise. Tem vários tipos de crise. Existe crise financeira, existe crise social, existe crise conjugal, existe crise familiar, e por que não dizer que às vezes tem crise até ministerial. Existe crise. Enquanto estivermos com os pés sobre a terra, haveremos de enfrentar momentos bons, mas momentos de crise. Vou tomar água até que você dê um glória ao nome do Senhor. A vida aqui é assim. Enquanto estivermos com os pés sobre a terra, existem dias bons, mas existem também dias maus. Existem dias que você levanta de manhã e parece que tudo é felicidade.
o gorjear de um pardal que canta feio demais, mas você fala, será que está cantando? É um roxinol, está cantando tão lindo, e para sua surpresa, quando você abre a janela, é um pardalzinho velho seco que está cantando. São dias de felicidade, são dias de alegria. Tem dia que você, quando você chega na frente do seu espelho, você olha e fala, mas como que eu estou simpático, parece que eu estou mais novo, eu estou mais nova, eu estou mais bonita. Mas tem dia que você levanta e parece que você levantou do avesso. Não tem dia assim? O dia está triste, o dia está amargo. Se está chovendo, você fala, mas que está um tempo deprimido. Se está de sol, você fala, o sol hoje está rachando. Parece que nada tem sentido. São épocas de crise, são momentos de crise. Tem dia que o casal beija quase que o dia todo, beija para sair do serviço, beija quando chega na hora do almoço, beija à tarde, beija de noite, é beijo para lá e beijo para cá. Mas tem época na vida. Essa palavra tem endereço nesta noite. Que você olha na cara do seu cônjuge e parece que ele está mais amargo do que você. Aí você diz, vou dar o troco, vou ficar com a cara ruim também. E passa amargo o dia todo. É momento de crise. Enquanto nós estivermos aqui na terra, é momento de crise. Tem dia que você vem para a casa de Deus e mal você chega aqui, o porteiro te atende, te recebe bem, te abraça. A direção do culto, antes de você dobrar o joelho, já te dá a oportunidade de você cantar um corinho. O seu nome é lembrado, mas tem época que você passa 60, 90 dias, ninguém lembra do seu nome. É crise, por permissão de Deus. E nessas crises a gente tem que ter cuidado, porque as decisões mais erradas são as que nós tomamos durante a crise, sim ou não? Os divórcios, as separações, elas acontecem nas crises conjugais. As mudanças de igreja, as mudanças de ministério, as portas de tempo que são abertas, dia após dia, de pessoas que abrem igreja pensando que está abrindo uma frutaria, está pensando que está abrindo certo mercado de vender ovo, e não é assim. A coisa de Deus é mais séria, a obra de Deus é diferente. Igreja não vai se abrindo porque eu sou bom pregador, porque eu conheço a palavra, porque o povo gosta de mim. Igreja se abre na direção de Deus, e Deus está falando aqui nesta noite, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. A canara macharaba. São períodos de crise que você precisa saber administrá-los, esses períodos. Isaac já estava a caminho, mas ainda bem que nós temos um Deus que vela por nós. Nesta noite, venho aqui dizer para você, e você já sabe disso, que você, serva de Deus, o Senhor, servo de Deus, existe um Deus que enquanto você dorme e ronca, Deus não tosqueneja. Enquanto você está viajando, Deus está te protegendo. Enquanto você está no trabalho, Deus está te guardando. Há um Deus que vela pelo seu povo na terra. E por mais crises que nós enfrentamos, por mais dificuldade que nós passamos, Deus só quer o melhor para nós. Deus não quer te acabar com você. Não, Deus não quer te matar. Deus não quer te destruir. Deus quer te dar vida e vida com abundância. Deus quer te colocar de pé. Deus quer te ver vencendo e não vencido. Deus quer ver você bem aqui nesta terra, porque Ele é o seu pai e você é o filho dele. Israel estava em Babilônia. O profeta Jeremias, um dos profetas que Deus usou na época do cativeiro babilônico, capítulo 29 de Jeremias, versículo 11, Deus deu uma mensagem para Jeremias: escrever e mandar para os cativos que estavam na Babilônia. E diz assim a palavra: assim diz o Senhor, eu é que sei, Deus falando, eu é que sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Meu querido, se você está na crise, começa a alegrar nesta noite, começa a abrir a tua boca e dar glória ao nome do Senhor, porque Deus está bradando aqui nesta casa mais uma vez, e até no final você vai se erguer, você vai estar de pé, e você vai dizer: eu não desvio, eu não mudo de ministério, eu não mudo de igreja, vou permanecer, porque a bênção de Deus está aqui neste lugar.
Oh, aleluia. Deus fez Isaque prosperar, fora da sua terra, mas também fora do Egito, em Gerar. Ele prosperou ao ponto que os filisteus estavam já invejando. Mas eu quero nesta noite trazer para esta igreja maravilhosa alguns passos que você precisa aprender nesta noite. Esses passos, você precisa dar esses passos para você conseguir vencer quando a crise aparecer na sua vida. Qual é o primeiro passo, pastor Divino Carlos? O primeiro passo é você procurar ouvir a palavra, a voz de Deus. Vou repetir, você perdeu a oportunidade de dar pelo menos 2 glória a Deus. Primeiro passo, ouvir a voz de Deus. Onde está a voz de Deus? No Facebook? Nem sempre. Nas redes sociais? Nem sempre. Nas mensagens de YouTube? Nem sempre. A voz de Deus está lá naquela fulana de tal, chamada de profetisa, que profetiza para todos e para todas, mas não vem participar da Santa Ceia aqui. Daquela que se diz profetiza, mas não tem comunhão com a igreja. Daquela que se diz que tem o dom de profetizar, mas não gosta de vir na igreja. Deus não está lá. Não está. Xarabacandarabacaya. O que tem de gente que gosta de ouvir profecia? Ah, meu Deus do céu, estou precisando de Deus falar comigo. E sai procurando e vai nos bairros da cidade e vai caçando, entra nas redes sociais, precisa de um profeta. Nesta noite você achou. Nesta noite aqui tem profeta mais uma vez. E a profecia está aqui para você nesta noite aqui. A profecia aqui, ó. A profecia aqui para você nesta noite. Aleluia. Em regras gerais, quem gosta de profecia é para massagear o ego, é para dizer: eis que estou contigo, tá nada. O camarada namora a vizinha, o camarada não tem compromisso com a esposa dele, ele é malandro, é nó cego, ele compra e não paga. Como é que Deus vai estar com essa pessoa? Para esse tipo de gente a profecia é: conserta a tua vida, entra pela porta, porque a sepultura está de boca aberta. Primeiro passo, ouvir a palavra, a voz de Deus. Pois bem, eu disse alguns pontos. Qual é o lugar mais certo de ouvir a palavra, a voz de Deus? Aqui na igreja. Aqui é o lugar que a voz de Deus é ecoada aqui. Todo culto, pastor César. Todo culto Deus fala aqui. Tem culto que Deus usa o pastor Pedro Nelson. Tem culto que é o pastor Adilson Oliveira. Tem culto que é o pastor César. Mas tem culto que é a irmã do ciclo de oração, que está com o joelho calejado, ralado, sofrendo. Mas tem culto que é o jovem que deixou de droga, que deixou da moagem, deixou do funk e está servindo a Deus. Deus está usando essas bocas. E nesta noite Deus está usando a boca desse aqui para falar com você. Quer vencer a crise? Qual é a crise que você está enfrentando? Essa tristeza, esse teu baixo astral. Já pensou que morrer é melhor do que viver? Eu quero dizer para você que viver é melhor do que morrer. Esse pensamento de morte é por causa da situação. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Tinha um profeta por nome de Elias, usado por Deus, muito usado e ousado, cheio de Deus. Mas chegou um momento que ele estava numa crise tão terrível, que ele entrou no deserto, 35 quilômetros aproximadamente. Entrou debaixo de um zimbro, e ali era uma crise que ele estava sofrendo, coitado. Que ataque terrível. Jezabel mandou um recado dizendo que ia acabar com a vida dele. E ele ia ficar fazendo o quê? Cheirando o quê ali? Se a mulher falou que vai mandar matar, ia ficar lá? Tem alguém que fala que Elias era covarde, era medroso. Se fosse você também, você não ficava lá não, rapaz. Ah, mas você dava no pé assim como eu dava no pé também, rapaz. E ele entrou lá no deserto debaixo do zimbro. E diz que ele, no seu ânimo, ele desejou a morte. Não é que ele queria suicidar, mas o ânimo, ele desanimou. Falou: mas gente, eu já fiz tanta proeza, agora eu estou aqui no deserto, debaixo de um zimbro, e estou aqui, mas ainda bem que Deus cuida de nós. Pensamentos de paz e não de mal tenho para convosco, assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus não abandonou. Se Elias fosse um trabalhador de uma firma, se fosse uma multinacional, se fosse uma firma grande ou firma pequena, era abandono de emprego,
emprego, não recebia os direitos e nada, ia deixar morrer lá no deserto. Deus é diferente, Deus não deixa ninguém morrer no deserto. Deus manda água e pão assado cozido sobre brasa. Nesta noite, a água de Deus e pão cozido sobre brasa. Está precisando? Vai comendo, vai comendo, vai comendo esse pão. Deus ainda quer te usar na terra. Primeiro passo, ouvir a voz de Deus. Esse é o primeiro passo. Ouvir a palavra. Por que ouvir a palavra? Aleluia, porque a palavra, Hebreus 4:12, diz que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos que você está pensando aí. Pensou que não dava mais, pensou que ia voltar para trás, pensou que era desviar. Não, a palavra de Deus fala contigo. Nesta noite, Deus quer te ver vencendo, de pé. Por que ouvir a palavra? Porque a palavra é alimento. Mateus capítulo 4, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. A surpresa que ele teve, a visita que ele teve, foi de Satanás, o inimigo. Apareceu para ele, querendo colocar em xeque a sua paternidade. Diz assim: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele disse: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quer sair da crise? Quer sair da crise? Só quem quer sair da crise, levante uma mão e receba a graça de Deus sobre a sua vida. Coma a palavra. Coma a palavra de Deus para a sua sobrevivência. Oh, aramacandarabachandarabacá. Primeiro passo. Não é ouvir o conselho daquela sua madrinha da época de catolicismo. Não. É ouvir a voz de Deus. Não é ouvir a voz daquela tagaleira, aquela faladeira da vida dos outros, aquela fuxiqueira, aquela que inventa coisa dos outros. Na boca dela você não vai ouvir a voz de Deus. Daquele mexeriqueiro que não combina com ninguém, que não tem amizade nem com os filhos dele, fala mal de tudo e de todos. Quando terminou aqui de falar, ele começa a falar mal de Deus também. É tanta chuva, vai derreter agora, vai criar lodo nos pés de tanta chuva, parece que Deus não está sabendo, está mandando chuva demais. E se você não tirar o pé, vai criar lodo mesmo. Tira o pé, rapaz, pisa quente, vai cuidar, vai fazer alguma coisa, vai evangelizar, vai ganhar almas, vai pregar a palavra de Deus. Oh, aleluia. Aí você vai ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus falando com você. Aqui na igreja, aqui é o lugar de ouvir a voz de Deus. Esse é o primeiro passo. Por que ouvir a voz, a palavra de Deus? Isaías 55, versículo 10, diz assim: porque assim como a chuva e a neve desce do céu, e para lá não torna, antes rega a terra, faz produzir e brotar, dar semente e pão ao semeador. Versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca. Quando você vem para a casa de Deus, brota esperança, brota fé, o alimento do céu vem, te renova, te fortalece, e você sai daqui saltitando, porque Deus falou mais uma vez nesta casa. Então o primeiro passo para vencer na crise é ouvir a palavra. Segundo passo, obedecer a palavra. Segundo passo, vou repetir, é obedecer a palavra. Você pode ser um bom ouvinte, mas você precisa ser também um bom filho obediente. Obedecer, guardar a palavra de Deus. Lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, ali está o sermão do monte. Quando Jesus conclui, lá no capítulo 7, versículo 24, ele diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras, compará-lo-ei o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e bateu muito o vento sobre ela, mas a casa não caiu, permaneceu de pé. Quem ouve a palavra e guarda, quem ouve a palavra e obedece, pode vir vento de um lado, pode vir crise de outro, passa 60 anos, está aqui na igreja de Caçu contando a história. Eu conheci o pastor fulano, conheci o pastor ciclano, tem 60 anos de fé, nunca arredeu o pé aqui desta igreja. Apareceu
tanto ministério nesse caçu, foi fulano, foi a família do ciclano, mas eu estou aqui obedecendo a palavra de Deus. Quero dizer para você que você está firmado na rocha que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 24, Jesus, ele repreendeu o espírito lá de um moço que estava possesso de demônio. E no versículo 24, ele diz assim: quando o espírito mau sai da vida de um homem, ele anda por lugares secos e voltando, procurando repouso. E quando ele não acha, ele volta para a sua antiga morada. E se achar a sua antiga morada varrida, adornada, ele busca mais 7 espíritos piores do que ele, volta e entra neste homem novamente. Jesus fez essa pregação, esse ensino. Diz que no meio da multidão levantou uma mulher e diz: bem-aventurado é o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Jesus falou: não, antes bem-aventurado é quem ouve a palavra de Deus e pratica. Se você guarda, se você ouve e obedece, você é uma pessoa bem feliz. Você será uma pessoa bem sucedida na vida. Amém. Glória a Deus. Dei 2 passos e vou caminhando para o terceiro e último passo. Primeiro passo para vencer na crise: ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Segundo passo: obedecer a voz, a palavra de Deus. Foi o que Isaac fez. O itinerário, o roteiro dele era o Egito, mas ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu e ficou ali. E Deus falou: olha, eu prometi bênçãos para o seu pai e ele guardou o meu mandado, e eu tenho bênçãos para você também, se você guardar as minhas leis, os meus mandamentos. E agora eu falo o terceiro passo: primeiro, ouvir; segundo, obedecer; terceiro, crer na palavra de Deus. Vou repetir, você entendeu? Crer na palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus. Quantos cultos que a gente vem e Deus usa o pregador, usa a gente de casa, usa a gente de fora, e na hora do culto você fica tão entusiasmado e fala: não, agora vai dar certo, agora a porta vai abrir. Mas quando sai para fora ali, aí você começa a desanimar. Ei, meu querido, coloca a sua fé em ação, meu querido. Acredite na palavra, creia na palavra, mas também acredite no potencial que é você e a senhora. O senhor e a senhora, nós somos filhos de Deus, precisamos confiar, acreditar em Deus, mas precisamos também acreditar que nós somos filhos de Deus. Deus tem coisa boa para nós aqui nesta terra. Deus quer nos batizar no Espírito Santo. Deus tem dons espirituais para colocar nas nossas mãos. Deus quer usar essa mão sua aí para estender sobre o canceroso e repreender o câncer. Deus quer usar essa boca sua aí para profetizar para alguém que está caminhando fora da palavra de Deus. Ei, Deus quer te usar. Era bem jovem nessa igreja, mais de 40 anos nesse ministério, menino, no conjunto ali de Jataí, harpa de Davi, na banda de música, tocando tarol, então os pratos, posteriormente um clarinete, tocando um violãozinho, bem fraquinho. Mas quantas vezes que eu ouvi pregadores falando assim: eu quero levantar dessa geração desses jovens pregadores. Eu falei: estou junto, estou dentro. Quero levantar no meio dos jovens. Eu falava: eu sou um dos tais, eu quero ser desse aqui. Aleluia, quero dar o dom da palavra. Eu falei: eu estou aqui, eu quero. Certa feita nós estávamos em uma oração, éramos em número de 8 ou 9 pessoas, e eu já era batizado no Espírito Santo, e depois do culto tinha um período de oração, ali na igreja sede antiga em Jataí, e nós subimos ali naquele sobradinho para oração, e ali nós estávamos em oração, e eu estava passando uma luta, uma dificuldade terrível, mas daqui a pouco Deus nos visitou naquela sala daquele sobrado,
e alguém começou a falar língua estranha, e eu pedi para Deus, eu quero renovo nesta noite, e fui buscando. Daqui a pouco eu fui renovado e falei língua estranha. Oh, que coisa maravilhosa! Mas daqui a pouco eu ouvi um dos meus companheiros que ele estava falando língua estranha, mas parece que a língua estranha que ele estava falando, ela era mais floreada, parece que queria ser mais bonita, se bem que o Espírito é o mesmo. Eu pensei, eu quero falar igual. Mal eu pensei, Deus me renovou naquela língua, e ele falava de lá, e eu falava de cá. Eu falei, isso é de Deus, é Deus purinho aqui, é Deus que está aqui. Creia na palavra, você que não é batizado, Jesus quer te batizar, Jesus quer te encher, Jesus quer te renovar, Jesus quer te dar dons espirituais. O ano entrou já, está esperando o quê? O ano é novo, vida nova. Enquanto eu tomo água, quem tem glória a Deus vai dando glória aí. Só quem tem, quem não tem fica com a cara bem ruim e de boca fechada. Mas quem tem glória, dê glória, dê aleluia, dê glória a Deus. Exalte e adore o nome do Senhor. Já tem alguém falando essa língua que eu falei aqui, ó. Já tem alguém lá atrás falando essa língua aqui, ó. Ó, aleluia, já tem. Aqui em cima também já tem alguém falando aqui. Oh, você entrou em crise, mas nesta noite você vai sair da crise. Nesta noite entrou aqui no templo em crise, mas vai sair da crise. Vai sair da crise, eu não sei qual é a crise. Se for crise conjugal, aleluia, as barreiras de Satanás vai cair por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda tranqueira do inferno vai caindo por terra, e o povo de Deus só adora, só adora. O que mais inimigo quer que a igreja, que nós pastores, pregadores e obreiros, é que nós estejamos em crise. Quem está em crise fica cabisbaixo, moribundo. Se a direção do culto dá uma oportunidade no cumprimento dele, você já sabe que ele está em crise. Não tem uma bênção para contar, só tem reclamação. Não tem uma vitória para contar. Mas quem está fora da crise, ei, nagarabaxaia, se a direção do culto não arrumar um gancho para puxar o paletó, tem que puxar, porque senão, se não segurar, ele quer falar o resto do culto, só dando glória e contando testemunho. Em nome de Jesus, nesta noite, você entrou em crise aqui, alguns entraram em crise, mas você vai sair desse templo para fora daqui a pouco, mas você já vai sair e nem vai lembrar da crise mais, porque Deus falou com você mais uma vez. Ele está te animando, Ele está dizendo, eu te tomo pela mão direita e te coloco de pé. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Vou repetir a última frase, porque eu sou o Senhor teu Deus. É o Deus nosso, pastor Paulo. Uramacandaraba, xandaraba, o andaracato, andarasona, machou, e ando com derece, onessiri, o antunifacei, o antonequicho, tiramassui. Deus está curando o coração aqui nesta noite. Deus está cicatrizando feridas da alma. Deus está curando, Deus está cicatrizando. Você vai sair daqui desta noite marchando, 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 dando glória e exaltando, porque Deus está falando contigo, não porque você merece, não porque nós merecemos, mas porque a misericórdia dele dura para sempre. Oh, aleluia. Turiki noroma seiki de candaraba xandaramacá, turiki xeriamas. Eu não esqueci da sala da oração, não. Estou dando um tempo aqui, mas vou voltar lá na sala que eu estava te falando. O que aconteceu naquela noite? Aí foi língua, mais ou menos esse padrão aqui, ó. Língua estranha, nós éramos 8 ou 9, eu não lembro bem. Deus tomou aquela sala, língua estranha. Eu achei bom demais, porque tinha o outro obreiro, que ele falava aquela língua estranha, e eu pedi, eu falei, Senhor, eu queria. Aí falava da mesma. Aí eu pensava assim, agora eu vou dar mais um esticado, porque aí eu dava um esticado, né, pensando assim que era o português. Quando eu dava mais um esticado, ele também esticava de lá. E o fogo pegou naquela sala, e foi glória, e foi unção. Me veio na mente. Falei, rapaz, já que Deus está aqui,
eu vou pedir para ele agora o dom da palavra, eu quero ser pregador e agora eu vou pedir. Quando eu só pensei de pedir o dom da palavra, Deus usou a boca do outro e falou assim: eu te dou. Deus está dizendo nesta noite para alguns: eu te dou. Eu te dou. O que você está querendo? O que você quer? O que você precisa? O que você precisa? Eu te dou. Eu te entrego. Eu te entrego nas suas mãos. Te entrego nas suas mãos. Isso aqui é o último passo. Tem que crer, tem que crer. É só para quem crê. Se crer, vai levar. Se crer, está pegando. É só para quem crê. É o último passo. Eu te dou. Te entrego. Você crê? Pega, segura aí, vai, segura aí. Não é chave de casa e nem de carro. É algo mais precioso, mais valioso do que fazenda cheia de bois Nelores. É coisa grandiosa, é coisa espiritual, é coisa de Deus. É unção para vencer a carne, é unção para vencer o pecado, é unção para vencer Satanás. Vai, receba aí. Sei da garabaxarabacandarabacaia, ora machandarabacaia, ora macandarabacaia. Eu só pensei, vou pedir agora o dom da palavra. Deus usou o companheiro e falou: e eu te dou. E nós éramos 8 ou 9, como eu disse, estou repetindo pela 3ª ou 4ª vez. Aí eu pensei assim: mas como é que é esse negócio para receber o dom da palavra? Aí Deus falou: leia e ore. E eu, como que é? Ore e leia e ore, usando a boca do profeta de lá. Leia e ore e leia e ore e leia. Quer ser instrumento na mão de Deus? Quer ser instrumento? Quer ser usado por Deus? Leia a palavra, ore com Deus, ore, leia, ore. Sai da televisão e vai orar. Sai do Facebook e vai ler a palavra de Deus. Deixa as redes sociais um pouco, deixa a vida do vizinho de lado. Ore e leia e ore e leia e ore. Vai, jovem, leia e ore e leia. Oh, aleluia. Oi, que não chambla candará seremanaga. Aleluia. Tem aí ainda? Tá cheio? Tá transbordando? Deixa sair, deixa derramar, vai. Deixa derramar. Dá mais um pouquinho de lugar para você ver o que Deus vai fazer com você. Dê mais um pouquinho de lugar. Já estou parando de pregar, já fechei a Bíblia. Dê mais uma vazãozinha, vai. Dê mais um lugarzinho para o Espírito Santo. Ele está visitando a sua casa agora. Oh, candacaxere massá. Ele está visitando aquele maridão seu. Ele anda bruto, rebelde. Deus está visitando ele lá. Deus vai trabalhar na vida dele, tá, irmã? Tá? Deus vai trabalhar na vida dele. Deus vai agir lá, tá? Lá no seu trabalho, no seu serviço. Deus está visitando lá também. As suas finanças, sua casa, sua geladeira, sua despensa, as suas finanças, Deus está visitando agora. Ei, ticou para quem do coxebre a candacaia. Porque essa tamanha preocupação com aquele filho, pastor, o menino está nas drogas. Ei, Deus está no controle. Deus está indo lá agora. Está visitando ele lá naquela boca de fumo. Deus está visitando ele lá. Isso é para quem crê. Aleluia. Pastor, ele está com a barba parecendo que está fazendo curso para Papai Noel. Não veja ele de barba, veja ele barbeado, cabelo paradinho aqui no púlpito, dando testemunho dele. Pela fé, creia. É pela fé. Por enquanto ele está com aquela calça toda esquisita, estranha, parecendo mais uma salsicha, aquele tipo estranho, mas pela fé, creia na palavra de Deus. Deus está falando com vidas aqui, pais e mães. Veja pela fé, ele bem decente. Aquela tua filha que tem feito as suas noites serem muito compridas, a tua pressão que já descontrolou, o seu glicose está descontrolado por causa daquela filha rebelde. Creia pela fé e veja ela aqui cantando
assim como algumas moças cantaram nesta noite, é pela fé. Oh, aleluia. Creia. Vou citar mais um exemplo bíblico e paro de pregar dentro de 2 minutos. Jesus em Cafarnaum, um oficial de exército que comandava 100 homens, estava com um servo moribundo à morte. Correu até Jesus e disse: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e atormentado. Mateus 8:5. Eu queria que o senhor isse lá e desse, eu queria que o senhor desse saúde para ele. Jesus falou assim: eu irei lá e vou dar saúde para ele. O oficial de exército, vejam bem que era um comandante de 100 homens romanos, soldados romanos, pensou bem e disse: Senhor, deixa eu dizer para o senhor, eu tenho homens que estão sob o meu comando, e a um eu digo vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem. Se o senhor disser uma só palavra, eu creio que o meu criado vai sarar. Jesus falou: nem Israel não vi tamanha fé. Vai-te e seja feito conforme o teu pedido. Ele chegou lá, o criado estava sadio para a glória do nome do Senhor Jesus. Primeiro passo, ouvir a voz de Deus. Segundo, obedecer. Terceiro, acreditar, creia. Assim como Jesus deu saúde, Ele também vai te dar vitória nessa crise. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Meu companheiro, pastor Adilson. Aleluia. Está me sendo facultada aqui a oportunidade para orar com a igreja.